Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Patch News da Next4Sec. Neste mês, vamos ver como a Microsoft corrigiu 71 vulnerabilidades de segurança, falhas de Ubuntu e da Apple que foram corrigidas pelas suas respectivas fabricantes, uma vulnerabilidade crítica que a Vim, que fabrica aí softwares de backup, corrigiu, e muito mais nesse episódio final de 2024 do Patch News. Olá, eu sou Eric Ferreira, sou diretor de operações de segurança da informação na Next4Sec e hoje eu vou apresentar a você todas as principais notícias relacionadas a atualizações de segurança de diversos produtos. Continue nos acompanhando, se inscreva no nosso canal, deixe o like nesse vídeo. E nessa edição do Patch News, como de costume, falando da Microsoft, a Microsoft ela corrigiu 71 vulnerabilidades de segurança. Falando um pouquinho mais no detalhe sobre essas vulnerabilidades, 27 são vulnerabilidades de elevação de privilégio, que são falhas que permitem que atacantes eles escalonem o privilégio de um usuário sem permissões administrativas para um usuário com permissões administrativas. 30 vulnerabilidades de execução de código remoto, também são falhas muito críticas, pois a maioria dos sistemas eles atuam na nuvem e um atacante ele poderia explorar essas vulnerabilidades remotamente. 7 vulnerabilidades de vazamento de dados, 5 de negação de serviço e 1 de spoofing, tá? E é importante citar que esses números não incluem a atualização que foi feita para o Microsoft Edge, o navegador da Microsoft baseado no projeto Chromium, lançado no dia 5 e dia 6 de dezembro. Tá? Esses números são apenas do Windows, do pacote Office e de outros serviços. Tá? E entre essas 71 vulnerabilidades foi encontrada uma Zero Day, tá? E essa Zero Day que já era ativamente explorada. Tá? Como assim ativamente explorada? Apenas um parêntese, né? Uma vulnerabilidade Zero Day, ela é considerada Zero Day quando ela é conhecida antes do que a fabricante lança a sua correção, tá? Então, muitas vezes, uma Zero Day ela pode ser descoberta por um engenheiro de segurança, uma empresa de investigação, tá? E aí ela se torna uma Zero Day, ou por atacantes que a exploram ativamente. Tá? E nesse caso dessa falha de segurança desse mês, ela é explorada ativamente. Tá? Essa falha é a CVE 2024 49138, e aí vocês podem observar o CVSS dela aí na tela de vocês. E essa vulnerabilidade, ela é uma vulnerabilidade do Windows Common Log File System Driver, tá? Uma vulnerabilidade de elevação de privilégio, ok? E aí a Microsoft, ela afirma que essa vulnerabilidade permitiria que um atacante ele ganhasse privilégios de sistema no dispositivo Windows afetado, tá? E aí, essa vulnerabilidade ela foi descoberta pelo time de pesquisa avançada da CrowdStrike, tá? E foi ela que reportou essa vulnerabilidade à Microsoft, tá? Nós não temos mais detalhes sobre ela, mas é interessante notar quais sistemas operacionais são afetados por essa vulnerabilidade, como vocês podem ver na tela, ok? Muito bem, então falamos aqui da Microsoft, não tivemos grandes números, né? Sabemos que o mês de dezembro é um mês um pouco mais complicado, então em geral nós recomendamos a aplicação de patches apenas a sistemas críticos, né? Principalmente se você tem uma operação que é afetada pela época do fim de ano, né? Então pode ser que seja varejo, e-commerce, enfim, épocas em que você precisa dos seus sistemas com menor nível de risco de indisponibilidade, né? Mas mesmo assim a gente recomenda que você tome nota dessas vulnerabilidades, ok? Falando um pouquinho da Apple, tá? A gente não falou da Apple nos últimos meses, os pacotes de correções aí quinzenais da Apple costumam ser bem discretos, mas nesse mês ela lançou correções para o navegador Safari, tá? Então a gente citou o Edge, também o Safari recebeu correções. O iOS 18.2 e o iPadOS 18.2 também receberam correções, tá? O macOS Sequoia, o Sonoma e o Ventura também receberam correções de segurança. O WatchOS, o tvOS, o visionOS e outros também receberam, tá? Então foi um pacote um pouco maior aí de correções dos produtos Apple, por isso nós trouxemos eles aqui. Falando um pouco agora do mundo open source, tá? Se você entrar no site da Ubuntu, tá? Você vai observar que houveram uma série de correções também para diversas bibliotecas, aplicações e softwares
de dispositivos Linux, tá? Por exemplo, o PHP recebeu correções de vulnerabilidades, tá? O Async SSH também recebeu correções de vulnerabilidades. O kernel do Linux também recebeu patches de segurança, tá? Inclusive, foi descoberto vulnerabilidades em sistemas operacionais Linux que já não recebem mais patches, tá? Então, versões antigas receberam mais ou menos 39 vulnerabilidades que foram descobertas em sistemas operacionais Ubuntu baseados em Linux antigos, tá? Isso é um lembrete muito importante para os administradores de ambientes Linux, ambientes que utilizam Ubuntu, Debian, enfim, que mesmo sistemas operacionais open source, que são conhecidos popularmente por serem seguros, mas eles precisam estar atualizados, tá? Então é muito importante que sejam feitas as correções de segurança nesses sistemas operacionais. Outras bibliotecas também receberam patches aí até essa primeira janela de dezembro, mas a gente fala principalmente desses, tá bom? Falando um pouquinho agora de alguns produtos da Adobe, tá? A Adobe lançou um pacote bem grande de correções, tá? Uma lista bem extensa aí de correções nesse mês, e aí eu posso citar o Adobe Experience Manager, o Adobe Acrobat Reader, talvez o produto mais utilizado no mundo todo da Adobe, o Adobe Media Encoder, o Illustrator, After Effects, Animate, InDesign, PDFL SDK, tá? Pacote aí para desenvolvedores, Adobe Connect, Adobe Substance 3D Sample, Adobe Photoshop, Adobe Bridge, Adobe Premiere Pro, tá? O Adobe Substance 3D Painter, o outro era o 3D Modeler, tá? Falei aqui equivocado. E o Adobe Frame Maker, tá? Então, todos esses produtos receberam correções de segurança pela Adobe no mês de dezembro. Entrando agora ainda no mundo corporativo, mas nos softwares dedicados de CRM, ERPs, enfim, softwares business, né? A SAP lançou um pacote de correções agora em dezembro também para vários de seus produtos, tá? Então, nós temos um CVSS de 9.1, tá? Uma vulnerabilidade crítica no SAP NetWeaver, tá? Então é uma vulnerabilidade aí que afeta algumas versões do SAP NetWeaver. Também foi lançado correção para o SAP Web Dispatcher, para o ABAP. O SAP Business Objects Business Intelligence Platform também recebeu correções, ok? E outros produtos da SAP, tá? Então a gente recomenda aí que você acesse o link do seu produto SAP e valide as atualizações de segurança, tá bom? Seguindo em frente, falando um pouco agora de dispositivos de rede, a Cisco ela lançou notas para diversas vulnerabilidades no mês de dezembro, tá? Então até o momento nós temos algumas vulnerabilidades do mês de dezembro e uma delas é alta, tá? Que o Cisco NX OS recebeu correções, tá? Também é importante citar que o Cisco ASA recebeu patches de segurança, tá? E uma das vulnerabilidades corrigidas é uma vulnerabilidade para VPN, tá? VPN SSL aí é uma vulnerabilidade de cross-site scripting, tá? Então, se você possui produto Cisco, valide se alguma correção foi lançada, tá? No fim do mês passado, tá? Não entrou no Patch News do mês passado, mas o Cisco Secure Web Appliance recebeu também correções, tá? Então a gente recomenda aí que você faça essa validação. Falando agora da Fortinet, tem uma série de correções do mês de dezembro, tá? Apenas para citar um exemplo, tá? Foi corrigido uma vulnerabilidade no OpenSSH chamado ataque de regressão, tá? E aí tem um trocadilho com regression, que tem SSH, tá? E essa vulnerabilidade, ela afeta uma série de produtos da Fortinet, tá? Falando alguns deles, FortiADC, FortiAI Ops, FortiAnalyzer, FortiAuthenticator, FortiDDoS, FortiDeceptor, Extender, LANcloud, Manager, FortiNAC, Recorder, Sandbox, Switch, o FortiTester e o FortiVoice e o FortiWeb, tá? Sopa de letrinhas aí, mas nós tivemos uma correção de uma vulnerabilidade crítica, tá? De severidade alta, e essa vulnerabilidade ela foi encontrada aí no serviço OpenSSH, onde um cliente que não tem
essa última versão ele pode levar a esse tipo de ataque, tá? Um ataque considerado alto, tá? Outras correções também foram lançadas, por exemplo, para o FortiOS, tá? Então receberam patches de segurança, mas esse foi o patch mais crítico do mês, tá? Mas todos esses produtos que eu citei receberam sim correções, como você está vendo na sua tela, tá bom? E aqui por último, tá? Realmente não tivemos grandes notícias nesse mês, mas a Veeam, né, uma das maiores, se não a maior fabricante de softwares para backup, replicação, disaster recovery, enfim, ela lançou um artigo falando sobre uma RCE crítica, tá? Uma vulnerabilidade de execução de código remoto crítica no console do provedor de serviço, tá? Falando um pouquinho sobre essas vulnerabilidades, tá? Na verdade elas são duas, e aí fala que essa vulnerabilidade ela permitiria aí que um atacante roubasse o hash NTLM, tá? Do serviço aí onde tem o Veeam instalado e usar essa vulnerabilidade para ganhar acesso, tá, a arquivos nesses servidores, tá? Apesar disso, tá, a Veeam explica que essas duas vulnerabilidades elas ainda não foram exploradas amplamente, tá? Mas é uma vulnerabilidade crítica e segundo a nota da Veeam, eles encorajam os provedores de serviço e os seus clientes que utilizam essa versão do software a fazer o update o quanto antes, tá bom? E aí falando um pouquinho do mês de dezembro, é muito comum que muitas operações realizem o congelamento de serviços, o congelamento de ações nas organizações, mas nós destacamos que ainda assim é importante estarmos atentos a possíveis vulnerabilidades críticas, como essa da Veeam, como a Zero Day que a CrowdStrike descobriu em dispositivos Windows, tá? E as vulnerabilidades também altas da Fortinet, tá? Então nós recomendamos que mesmo em meses de congelamento, se houverem vulnerabilidades que podem levar a paradas do ambiente, também seja feito a prática da atualização desses ambientes, tá bom? E se você precisar de apoio, tanto para entender quais são as vulnerabilidades do seu ambiente, quanto para gerir os patches desse ambiente, conte com a Next4Sec, tá bom? Não só em atualizações de vulnerabilidades e atualizações de segurança, mas também para a realização de pentest, de investigações de segurança, forense, programas de governança, toda a parte de segurança da informação que a sua organização precisa, a Next4Sec pode apoiá-lo com profissionais qualificados, tá bom? Esse foi o episódio 12 do Pet News de 2024. Agora nós nos vemos só em janeiro, no episódio 1 de 2025. Vai ser um prazer estar com vocês em mais um Pet News da Next4Sec. Esse vídeo foi patrocinado pela Cato Networks e pela Society, tá? Então nós recomendamos que você conheça o portfólio da Cato Networks, que está inovando em segurança para redes corporativas e em segurança Zero Trust, enfim. A Cato possui um portfólio muito forte de soluções para apoiar o seu negócio e também a Society, tá? Que é uma provedora de ferramentas e serviços de segurança da informação. Muito obrigado por assistir essa edição do Pet News e nos vemos na próxima.